Hello, seja bem-vindo ao canal do youtuber da Loomer. Eu sou a teacher Andressa, fundadora aqui da Loomer English School, e tô aqui para te mostrar que aprender inglês pode e deve ser leve, possível, cheio de significado. Não precisa ser um trabalho absurdo, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai acabar de vez com aquela confusão de do, does e did. E se você já se pegou travando na hora de fazer uma pergunta ou contar alguma coisa no passado, esse vídeo foi feito para você. Então fica aqui comigo, já aproveita, se inscreve aqui no canal para você destravar essa sua fluência aqui com a gente no YouTube, tá bom? Muita gente pensa que usar do, does e did é coisa de inglês avançado, mas eu vou te falar que não é. Se você consegue dizer, por exemplo, I like pizza, você já consegue entender e usar essas palavrinhas também. Hoje eu vou te mostrar com exemplos simples, situações reais, que isso é possível, e claro, com aquele jeitinho Loomer de ensinar, leve, direto e o mais breve possível. Antes da gente entender como usar, a gente precisa entender o que são essas palavrinhas, né? Do, does e did. E eu vou dizer aqui para vocês que são auxiliaries. Como assim, teacher? O do e o does são os nossos auxiliaries de pergunta, os nossos auxiliares de pergunta e negativa no presente. Então, se eu quero fazer uma pergunta ou negar, eu vou usar ele em algum lugar da minha frase. Se eu vou perguntar se você gosta de café, eu vou usar Do you like coffee? Olha a minha pergunta lá com o do no início, para indicar que é uma pergunta. Does she work here? O does me mostrando que é uma pergunta lá no início da frase. Já o did, eu também vou usar como auxiliar, só que de passado. Então, se no do e no does eu tenho dois, a gente vai ver a diferença já já. No did, no passado, tem um só, e ele também vai ser usado para perguntas ou negações, mas sempre pensando no passado. Eles funcionam aqui como ajudantes do meu verbo, da minha ação. Isso quer dizer que eles não têm tradução exata, mas eles te ajudam a montar a frase. Então, do you like coffee? Does she work here? Did you travel last weekend? Se eu for traduzir, eu vou traduzir sem olhar para ele. Eu vou falar: você viajou semana passada? Ela trabalha aqui? Ou você gosta de café? Certo? Então a gente não vai traduzir o do e o does. Eles não vão ter tradução aqui como auxiliares. Quando e como usar cada um deles? Então vamos lá. Quando a gente vai pensar em pergunta, a gente precisa pensar naquela estrutura. Se você não está sabendo que estrutura é essa, pausa esse vídeo aqui, vai assistir o vídeo que a gente fez aqui, vai estar em algum lugar, eu vou linkar ele aqui, eu vou deixar na descrição, que é o nosso vídeo de como montar frases em inglês. Vocês vão entender sobre a teoria do Lego, vocês vão entender como que a gente monta uma frase. Porque isso vai te ajudar a entender quando e como você usa o do, does e o did. Tudo que a gente vai falar em inglês vai ter uma lógica, certo? Então a gente vai pensar o seguinte: você já sabe que para fazer uma frase eu preciso de um sujeito, de um verbo, de um complemento, porque você já viu isso no nosso vídeo aqui no canal. Quando a gente vai acrescentar alguma coisa na frase, a gente vai dar preferência para acrescentar sempre no início da frase, lá antes de começar. E o do e o does vão seguir essa regra aqui também, o did também, tá? Eles vão seguir essa regra aqui, a gente vai acrescentar lá no início. Então, o nosso do, o nosso does vem, e o nosso did vem no início da frase, se for uma pergunta fechada de yes ou no, ou depois da double-edged word, se for uma pergunta aberta. What, when, where. Se vocês quiserem, posso falar sobre isso aqui. Deixa aqui nos comentários pedindo que eu explico cada uma das double-edged words e como usá-las em perguntas. Deixa aqui para mim nos comentários. Então, quando a gente vai usar para fazer pergunta? No presente, vocês já sabem que a gente vai usar dois. O do ou o does. O do eu vou usar para I, you, we e they. O does eu vou usar para he, she, it. Ele vai ter essa diferença no presente apenas. Por quê? Quando eu estiver falando de passado, todo mundo vira did. Eu não preciso pensar em quem que eu estou falando para poder trocar se é do, se é does, enfim. Essa diferença vem só no presente. Então, se eu for falar para essas pessoas aqui, eu vou perguntar: Do you play the piano? Agora, se eu vou perguntar para Maria Chiquinha, eu vou perguntar: Does she play the piano? Eu preciso colocar aqui o does porque eu estou falando com uma
terceira pessoa. Lembrando que essa terceira pessoa não necessariamente precisa ser she, he ou it, pode ser o nome da pessoa, a minha relationship com ela. E outra coisa importante, como a gente usou o does aqui, o nosso verbo principal, a nossa ação principal da frase não leva S quando a gente usa o does. Então, não preciso colocar S aqui na ação, já que vocês, né, lembram aí do presente, quando a gente usa he, she, it, a gente precisa colocar S. Se você não lembra, vai naquele vídeo lá do como montar frases que eu tô te explicando. Mas, quando a gente usa o auxiliar does, a gente não precisa colocar o S, tá? E o did, como usa com todo mundo, eu posso perguntar: Did you go to the party? Ou did they enjoy the trip? Eles gostaram da viagem? Ou did she work last night? Ela trabalhou noite passada. Então, resumão, no present a gente vai usar dois, do ou does, dependendo do sujeito. E no passado usa um, só todo mundo did, ok? E para as negative, teacher, o que a gente faz? Ao contrário da pergunta, a negative a gente vai colocar ele ali no meio da frase. A gente vai colocar ele logo depois do sujeito, que é como se a gente estivesse falando eu não, ou você não, ou eles não. Essas coisas aqui a gente usa logo depois do sujeito e não no início da frase para fazer pergunta. E segue a regra aqui, ó. O do e o does eu vou usar para presente, o did eu vou usar para passado. Lembrando que a gente vai continuar respeitando aquelas pessoas. Para I, you, we, they, a gente usa o do, e para he, she, it, a gente usa o does. A diferença é que agora eles vão se juntar com o elemento de negativa, que aqui vai ser o not. Teacher, não seria no que nega a frase? E eu já vou te dar essa dica aqui, ó, para você nunca mais errar. No é o nosso não de resposta. Se eu pergunto, você gosta de café? E a sua resposta é não, aí você usa no. Mas se você vai usar ele na frase para fazer uma frase negativa, você nunca vai usar no, você vai usar not, tá? Nunca não, porque em inglês, né, com qualquer idioma tem essas, mas a maioria das vezes a gente vai usar o not. E aí, quando a gente usa o do com o not, a gente junta eles, ele vira o don't, que você já deve ter visto por aí. Teacher, se eu quiser usar sem juntar, sem usar a contraction, posso? Pode. Tanto faz eu falar I don't like sushi ou I do not like sushi. Qual que é a forma mais comum? A contracta sempre. A contração sempre vai vencer, porque todo idioma procura a forma mais curta de se comunicar. Isso quer dizer que do not é muito mais longo que don't, e a gente opta por ele, tá bom? O does not também junta e vira doesn't. E segue a mesma regra. Se eu não quiser usar a forma contraída, tá tudo bem também. Aí vai ficar she doesn't work on weekends ou she does not work on weekends. Fica a seu critério. As duas formas são corretas, as duas formas podem ser usadas, mas vocês vão ver e ouvir mais a forma contraída sempre. Quando a gente fala de passado, já que só tem um, é ele que vai juntar com o not. E aí o did com o not vai virar didn't. Também posso optar por não juntar. Fica a seu critério. Eu posso falar you didn't study yesterday. He didn't like the movie. E aí uma coisa importante de falar. Quando a gente usa o did, né, o passado, seja ele na pergunta ou na negativa, a gente vai usar o verb no infinitivo. Eu não vou levar a minha ação para o passado. A ação do passado só vai mudar, né? Eu só levo o meu verbo, a minha ação para o passado, quando eu estiver fazendo frases afirmativas. Sempre que eu tiver um auxiliar na frase, seja ele para fazer uma pergunta, seja ele para fazer uma negativa, eu vou dar preferência por fazer a mudança no auxiliar. Então, nada de sair falando por aí. Did you went? Para quem não sabe, went é o passado do verbo go. Só que aqui eu estou fazendo uma pergunta. Did you went? Vou até tirar esse ponto aqui para não ficar confuso. Eu vou perguntar: Did you went to the party yesterday? Isso aqui está completamente errado, porque o did já é passado. E o passado não acontece duas vezes, é uma vez só. Então a minha ação volta para o infinitivo. Como o passado o went é o passado de go, aí ficaria did you go? Então você foi. Did you go to the party? Você foi à festa. Então lembra, nada de colocar passado duas vezes. Se você tem dúvida em fazer frases no passado, comenta aqui também no vídeo que eu gravo. Que vocês pedirem, eu gravo aqui para ensinar para vocês. E aí,
Deixa eu tirar uma dúvida que é muito comum quando a gente está falando de do e does de auxiliary, que é do verb e do auxiliary. A maioria dos alunos pergunta, teacher, esse do que você está explicando aqui é o mesmo do I do my homework? Sim, é o mesmo, é ele. Mas o uso é diferente. E aí a gente vai ter do como verb, que significa fazer, to do, né? Fazer, e do como ajudante, como auxiliar. Quando ele tá como auxiliar, como ajudante, ele não tem tradução. Já quando ele tá como verbo, ele tem a tradução que é o fazer e ele tem sentido próprio na frase. Eu consigo olhar na frase e perceber essa diferença. Por quê? O contexto da frase, a frase inteira vai trabalhar para que eu entenda o que ela está querendo dizer. Lembra que traduzir palavras soltas não vai fazer muito sentido no inglês. Às vezes vai até atrapalhar mais do que ajudar. Então pense o seguinte: se eu estou usando um sujeito com o do e o complemento, é o nosso do fazer. I do my homework, eu faço minha tarefa de casa. We do yoga every morning. A gente pratica, a gente faz yoga toda manhã. Agora, quando ele é ajudante, ele não tem tradução. Porém, ele vai ter uma posição específica na frase. Eu posso colocar ele no início, se for uma pergunta, ou junto com o not, depois do sujeito, se for uma negativa. E eu não vou traduzir ele. O do com not, ou o did com not, ou o does com not, vai ser não. Só o não mesmo. Não tem tradução. Então, sim, eu posso ter essa frase que eu estou mostrando aqui para vocês e usar os dois juntos. Do you do yoga every morning? Esse primeiro do não tem tradução. E o segundo do é o fazer. Você faz yoga toda manhã? Parece confuso, mas com o tempo, com a prática, faz sentido. Então, pensa sempre que o do pode ou não ter tradução na frase. Tudo vai depender da função que ele exerce. E aí, para fixar, deixa eu te mostrar essa montagem aqui. Quando a gente tem o presente, eu peguei uma frase só para colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender, ó. Do you like pizza? Eu estou perguntando para você. Does he travel a lot? Estou perguntando para ele. Ele trabalha muito. I don't dance. Fiz uma negativa aqui. Posso falar she doesn't dance. Também tá tudo bem. Fiz uma negativa para she. No passado, o que é do ou o que é does vai virar did. Então, ao invés de perguntar se você gosta, eu vou perguntar se você gostava. Did you like pizza? Você gostava de pizza? Quando? Quando você era criança? When you were a kid, por exemplo? Did he travel a lot? Então, ao invés de perguntar, ele viaja muito? Ele viajava muito quando ele trabalhava naquele emprego? Ou eu não danço, eu não dançava. I didn't dance. Now I dance. Agora eu danço. Então, aqui a gente percebe a diferença que o auxiliary traz para a frase. Se o auxiliary for did, eu estou falando de coisas no passado. Se o auxiliary for do ou does, eu estou falando de coisas no presente. E aí, para não deixar vocês assim com um montão de informação, eu trouxe 3 erros principais para vocês evitarem a partir de agora. Esses erros aqui eu vejo direto e agora que você viu esse vídeo, você nunca mais vai cometê-los. Pratiquem que dá certo. Então aqui o que que a gente tem? Does she likes chocolate? Se eu já usei o does, eu não preciso usar o S na minha ação principal. Então fica Does she like chocolate? Volta lá a minha ação para o infinitivo. Essa aqui que eu já mostrei para vocês, porque realmente eu vejo muito. Did you went? Não usa went com did, porque o went já é passado, did já é passado. Tem 2 passados se chocando aqui e fica did you go, mas a tradução é passado, tá? Então você foi, beleza? E aqui, he don't speak English. Don't, eu não uso com he. Eu uso doesn't para he, então fica he doesn't speak English. Esses são os 3 errinhos mais comuns para a gente ter atenção. Mas eu já vou te falar aqui, ó. Não pensa muito, não sofre muito. Respira, absorve esse conteúdo e começa a colocar em prática. E para você colocar em prática, trouxe, obviamente, o mini challenge. Porque se você não coloca em prática, isso aqui vai ficar guardado, ó, em algum lugar do seu cérebro que você não vai conseguir acessar depois. Então a gente aprende e a gente pratica para poder fazer isso fixar bem, né? E agora é com vocês. Comenta aqui embaixo para mim 2 frases, uma no presente com do ou does, você pode escolher, e outra no passado com did. Eu até trouxe exemplos aqui para vocês, ó.
Do you like coffee? É uma frase. Did you watch the movie last night? Você pode fazer negativas também, se você quiser, mas eu quero que vocês pratiquem o que a gente acabou de ver, para você ver se você entendeu mesmo, tá bom? Eu vou passar nos comentários e deixar um like aí em quem praticar, vou corrigir, vou olhar, então aproveita para deixar a sua frase aqui nos nossos comentários. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve aqui no canal da Lumer, porque tem muito conteúdo vindo por aí para te ajudar a destravar esse inglês de vez. E eu vou aproveitar também para deixar esse PDF com explicações visuais para você rever, reler, treinar em casa, aqui na descrição, prontinho para você baixar. Então é só clicar aqui na descrição do vídeo que vai ter o link para você baixar, tá bom? Não esquece também de dar like aqui no vídeo, deixa aqui, ó, o thumbs up, a mãozinha para cima, que esse vídeo vai chegar em mais gente. Isso me ajuda muito a, né, chegar e espalhar essa palavra do inglês descomplicado, que a gente tanto acredita aqui na Lumer e coloca em prática também, tá bom? See you next time, Lumer. Bye!